É muito interessante, irmãos, trabalhar dessa forma. Deus me deu esse dom e desde 1976, oficialmente, eu trabalho com a arte da ventriloquia. Já fazia isso antes, né? Sem o boneco, sem a ventriloquia, Deus estava sempre nos abençoando. Mas agora, desde 1976, eu aproveito a arte da ventriloquia e estou aí, né, também buscando, de alguma forma, com a alegria, com a descontração, apresentar a palavra de Deus. E hoje eu quero falar, já que é um culto missionário, de uma menina missionária. Eu considero essa menina que eu vou usar como uma menina missionária. E logo vocês vão identificar. No livro dos Reis, nós temos uma história muito linda que fala de um homem, um general do exército do rei da Síria. Quem sabe qual é o nome desse general? Só segundo Reis, capítulo 4. Qual? Naamã. Essa história as crianças aprendem logo de criança. Eu acho que foi uma das primeiras que eu aprendi. Eu nunca esqueci, cada vez eu melhoro. E Naamã era esse general do exército do rei da Síria. Tinha ido lá em Samaria guerrear, e ele era um guerreiro, certamente, era um homem de luta. E o texto bíblico diz que ele voltou de Samaria para a Síria, levando um povo preso, cativo, para ser escravo. E dessas pessoas que ele leva presas para a sua terra, Síria, ele separou uma menina indefesa. A Bíblia não cita nem a idade dela, mas certamente tirou essa menina do seio da família dela. E levou essa menina lá para sua casa, diz a Bíblia, para ajudar a sua esposa, quer dizer, uma escravinha. Para ser uma escravinha lá na casa da sua esposa, ou na sua própria casa, casa de Naamã. Uma menina indefesa, para ajudar. Eu escrevi uma música e uma frase diz, para ajudar, para servir a sua mesa. Uma menina, não se sabe a idade dela. Ela podia ser uma menina muito nervosa, muito chateada, com muita raiva, muito triste, muito revoltada, porque eu imagino que uma criança que é tirada do meio, do seio da família, é uma criança que está sofrendo, que teve os laços familiares cortados. Mas ela estava lá longe dos seus pais, se tinha mais irmãos, não sei, mas estava lá na casa desse homem estranho, que estava fazendo um grande mal para o seu povo, lá de Samaria. Mas essa menina era muito esperta. Missionário tem que ser esperto. E essa menina era de fato muito esperta. Ela logo percebeu que esse general Naamã precisaria de Eliseu. Uma forma poética de dizer. Logo ela percebeu que Naamã precisaria de Eliseu. Ficou doente, não se sabe, de repente. E pela lepra, já estava dependente. A Bíblia diz que Naamã ficou leproso. A lepra é uma doença que vai aparecer no corpo, com algumas manchas, algumas coisas assim, que vai tornando a pele, a carne insensível. Então ela não sente, muitas vezes, de modo geral, o tratamento tem que ser feito, às vezes até no isolamento, para a pessoa aprender a conviver com essa doença que não dói, mas degenera, estraga. E a pessoa, às vezes, porque não dói, a gente não trata, não é verdade? Muitas coisas que a gente não trata porque não dói, e vai vendo como é que a coisa complica. E naquele tempo, um leproso não podia mais ficar na sua casa. Teria que sair também do meio da família. Imagina o quanto que ele já estava sofrendo. Teria que deixar o seu posto de general lá do exército do rei da Síria. E nesse posto, ele tinha uma vida social provavelmente muito boa. Um bom relacionamento com as pessoas. Mas agora ele ia ter que dar baixa lá no quartel. Não podia mais agir como general. Naquele tempo ele teria agora que se separar de tudo e de todos. Ir para um lugar e lá ficar isolado, com outros leprosos, aguardando a morte. Porque a lepra conduz a pessoa à morte. E é por isso que eu imagino que ele andava ali pelos cantos da sua casa entristecido,
aborrecido, meio lamentando e choroso. E aquela menininha missionária, como eu a chamo, a considero, que tinha que estar revoltada e dizer, bem feito. Se fosse eu ia falar isso. Bem feito, isso é para ele ver como é que é bom fazer o que ele fez. Bem feito. Não, essa menina deu o maior exemplo que alguém poderia dar. Ela percebeu que Naamã estava ruim, mas ela sabia o caminho para ele melhorar, para ele ficar bom. Ela sabia. E quando eu sei o caminho, eu preciso indicar esse caminho. Compadecida da situação de Naamã, compadecida, procurou a sua patroa, quer dizer, a esposa de Naamã. E falou para ela, em minha terra há um homem poderoso, em nome de Deus, ele cura até leproso. Essa mulher, diz o texto bíblico, essa mulher, ao marido procurou, quer dizer, procurou o general, ao marido procurou, e ele foi ao palácio pedir licença ao rei. A notícia contou para o rei, e o rei, claro, logo o licenciou. Ele pôde deixar de mais um pouco a Síria, e o rei disse, vai sim, vai lá em Samaria, reúne alguns soldados e vai com eles, lá buscar essa cura. E Naamã, eu acho que já no dia seguinte, se não foi no mesmo dia, reuniu alguns soldados e foi ansioso para Samaria. Diz o texto bíblico que ele chegou lá em Samaria, foi ao palácio, e o rei ficou apavorado. Ficou apavorado. Com a carta que o rei de Naamã tinha enviado, que quando ele leu, e o rei falando que esperava que ele fosse curado, o rei falou, não é possível, eu não sou Deus para curar ninguém. Esse homem eu acho que está querendo confusão mais um pouco aqui na nossa terra. Foi aí que entra o homem de Deus, Eliseu, o profeta, o homem de Deus. Ficou sabendo, claro. E então mandou um recado lá no palácio dizendo, manda esse homem vir aqui na minha casa, porque hoje ele vai ficar conhecendo e sabendo que nós adoramos e servimos ao Deus único e verdadeiro. Rapidamente, com certeza, o rei encaminhou Naamã lá para a casa do profeta. Como é o nome do profeta mesmo? Eliseu, o homem de Deus. Eu gosto sempre de enfatizar isso. O homem de Deus, o profeta. E diz a Bíblia que Naamã agora, deixando o palácio, está indo para a casa de Eliseu, e ele vai pensando. Muitas vezes a gente pensa coisas que nem precisava pensar, que não vai fazer sentido. Mas ele ia pensando assim, diz a Bíblia. Vou chegar lá, esse tal profeta, talvez com certo desdém, né? Esse tal profeta vai mandar eu entrar, vai mandar eu sentar, vai passar a mão na minha lepra, vai dizer umas palavras, vai fazer alguma coisa e eu vou ficar curado. Mas qual não foi a decepção de Naamã, o general? Quando se apresentou lá na casa de Eliseu, diz a Bíblia que Eliseu nem saiu lá de dentro para ver quem era esse tal de Naamã. Mandou o seu servo ir lá atender Naamã com uma mensagem que não era dele próprio, era de Deus. Fala para esse homem Naamã ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. E quando ele mergulhar 7 vezes, ele vai ficar curado. O quê? Disse Naamã. Incrível. Imagina. Vocês acham mesmo que eu vou mergulhar nesse Rio Jordão? Será que esse tal profeta aí, que nem me atendeu, será que ele não sabe que na minha terra tem 2 rios de águas cristalinas? O rio Abana e o rio Farpar? E ele me manda mergulhar no Jordão. Eu não vou mergulhar coisa nenhuma. Mas diz a Bíblia que os soldados que estavam com Naamã insistiram com ele. Naamã,
Se esse homem mandasse o senhor fazer alguma coisa mais difícil, o senhor não faria? Bom, isso eu faria, mas mergulhar no Jordão eu não vou. Diz a Bíblia que eles insistiram com Naamã, e Naamã resolveu ir lá no Jordão mergulhar. E diz a Bíblia, não é? Quem estiver com ela aberta, já achou aí capítulo 4 do 2 Reis, ou 5, agora fiz confusão. Ele foi lá e mergulhou. E quando ele mergulhou, obedecendo a Deus, se submetendo à ordem de Deus, ele ficou purificado. Eu trouxe um quadro aqui só para a gente entender e gravar melhor essa história tão linda, tão importante, que tem um significado muito importante. Eu quero apresentar esse significado também, mas antes eu quero apresentar esse quadro para vocês. Dá para ver Naamã já dentro do rio? Olha Naamã aí. Então é sinal que ele obedeceu mesmo o que Eliseu mandou, segundo o que Deus orientou o profeta a dizer. Quantas vezes ele tinha que mergulhar? 7. Onde era mesmo? No rio Abana que ele ia mergulhar? No Farpar? Rios de águas cristalinas? Não. Como é o nome do rio que ele tinha que mergulhar? Jordão. Deus estava ensinando Naamã a obedecer. Como general, ele estava muito acostumado a mandar, a dar ordens. Mas agora ele ia ter que aprender a obedecer. Deus podia curar Naamã lá na Síria mesmo. Deus podia curar, porque Deus pode tudo, do jeito que ele quiser. Mas ele quis que, de alguma forma, esse Naamã chegasse lá em Samaria e fosse entrar no Rio Jordão. Quantas vezes ele tinha que mergulhar mesmo? 7. Vocês sabem contar até 7? Vamos ver se sabe mesmo? Vamos ver ele mergulhando aqui. 2 Reis capítulo 5, deixa aberto aí no versículo 14. Né? Que eu vou pedir para alguém ler bem alto daqui a pouco. Olha aí, vamos contar comigo? Vamos lá então? Quantas vezes ele vai mergulhar? Não, agora vamos lá, contando. A primeira chama uma, né? Uma, bem forte. Levantou rápido. 2, não estou ouvindo. Levantou rápido. Não é 2, 3 ainda não. Conta comigo. Tem que ser alto, forte, mas comigo, senão vai perder a conta, ele vai mergulhar 70 vezes e não vai ficar curado. Agora é a terceira, vamos lá? 3, e levantou rápido. 4, e levantou rápido. E eu imagino que quando ele estava levantando na 4ª vez, ele que era dado a pensar, já estava pensando assim, bom, eu acho que já estou mais ou menos curado. E quando ele se levantou lá da água e olhou, e continuava tão leproso quanto da primeira vez que ele mergulhou, ele ficou muito bravo, e falou, eu sabia que eu não ia ser curado, eu não estou curado, eu não sarei. E os soldados devem ter dito para ele, mas senhor Naamã, o homem de Deus, o profeta, falou para o senhor mergulhar 7 vezes, o senhor só mergulhou 4. Mergulhe as outras. Sabe por quê? Ele era teimoso, hein? Teimoso. E então ele resolveu mergulhar as outras. Vamos lá então? Ele já mergulhou 4? Então vamos à próxima. 5. Levantou rápido. 6. Levantou rápido. Agora, quem está com a Bíblia aberta para ler bem alto também, é bom ficar aberto, porque se ele demorar muito para achar o versículo bíblico, ele pode morrer afogado. Cura da lepra e morre afogado. Bom, se curou da lepra, Deus fez o milagre. Morrer foi problema dele. Mas, vamos lá, abriu aí? Vamos contar 7. Quando ele mergulhar a 7ª vez, a irmã vai ler aqui na frente? Então tá bom, bem alto para a gente ouvir biblicamente o que é que aconteceu. Vamos lá, bem forte a 7ª vez? 7. O que está escrito aí, irmã? Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Sua pele tornou-se como a pele de uma criança. Totalmente linda.
que a pele de uma criança é sempre uma pele agradável de se ver, não é verdade? E a Bíblia diz que uma vez que Naamã obedeceu e mergulhou 7 vezes, a sua pele se tornou limpa, pura, como a pele de uma criança. O milagre aconteceu. Mas o milagre aconteceu porque Naamã obedeceu. Vamos falar comigo essa palavra, que ela é muito importante. O milagre aconteceu porque Naamã obedeceu. Sabe que os maiores problemas que nós temos no mundo inteiro é pela falta da obediência. O ser humano parece que não quer obedecer. Ele não faz por onde. Mas nós precisamos obedecer. Principalmente aquilo que vem de Deus. Os ensinamentos da Bíblia precisam ser ensinados. E a Bíblia diz, usando essa ilustração dessa missionária lá de Samaria, né, que conseguiu fazer com que Naamã conhecesse o verdadeiro caminho, que depois Naamã já quis até dar presente lá para Eliseu. A Bíblia chama a lepra, essa doença, lepra, que aparece no corpo de forma e cresce, se espalha de forma insensível. A Bíblia chama uma doença espiritual de lepra, o pecado. A Bíblia diz que o pecado é a lepra espiritual. Pecado é tudo aquilo que as pessoas fazem que desagradam a Deus, até porque desobedecem a Deus. E o pecado é assim, começa de forma tão simples, parece que não é nada. Vou só dar um exemplo, assim, é uma mentirinha. Mentira é mentira. Não é uma mentirinha branca. Você já viu mentirinha? Mentira é mentira. Se não é verdade, é mentira. Ou então alguém fala assim, é uma meia verdade. Aí tem que tomar cuidado, que às vezes a gente está pensando na meia verdade, mas está divulgando a outra parte, a outra metade que é mentira. E essa outra parte pode ser perniciosa, pode prejudicar muito. Então, temos que tomar cuidado. A Bíblia diz que a lepra espiritualmente é chamada, ou o pecado espiritualmente é chamado de lepra espiritual. E muitas vezes a gente vai fazendo uma coisa aqui, outra ali, tão simples, tão inocente, mas vai tornando, e de forma insensível, vai tornando o homem assim, tão distante de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2, diz que os nossos pecados nos separam de Deus e impedem que Ele até mesmo nos ouça. Pecado. Lembra que eu falei da lepra? Naamã teria que ficar separado de tudo e de todos. O pecado nos separa de Deus. Então você tem que pensar muito quando estiver fazendo alguma coisa que desagrade a Deus. Vai ter que pensar muito para não fazer, para não cometer esse pecado, mesmo que pareça ser tão simples. Sabe? Você tem que lembrar e perceber e se esforçar como Naamã, mesmo o contrário, não quero, eu sei um caminho melhor, mas o caminho de Deus é o caminho melhor. Obedeça. Vamos falar junto a palavra? Obedecer. Ou obedeça a palavra de Deus. Sabe por quê? A vantagem vai ser sua. É você que vai ser vitorioso se obedecer. Seu coração vai ficar limpo. Alvo como a neve, do jeito que Deus quer e que favorece o meu, o seu, o nosso relacionamento com Deus. Tem uma música que eu gosto de cantar, nem sei cantar muito bem, mas ela pode mostrar o nosso desejo, nosso posicionamento de não ofender a Deus. Diz assim: eu não quero pecar, eu não quero pecar. Ofender ao meu Deus, eu não quero jamais. Quero andar só na vida que vem de Jesus. Eu não quero pecar contra Deus. Não é fácil? Até eu aprendi. Agora eu lembro mesmo.
não é? Você quer repetir comigo as palavras? Eu vou falar, você repete? Eu não quero pecar. Eu não quero pecar. Ofender ao meu Deus. Eu não quero jamais. Quero andar só na vida que vem de Jesus. Eu não quero pecar contra Deus. Dá para cantar? Deixa eu guardar o Naamã ali. Parece que não, mas o Naamã é pesado. Ficar muito tempo no meu colo, não aguento. Segurar o Jordão e Naamã, pastor Silvestre, não dá, né? Não aguentei mais. Mas está lá. Vamos cantar essa música comigo? Eu não quero pecar, eu não quero pecar. Ofender ao meu Deus, eu não quero jamais. Quero andar só na vida que vem de Jesus. Eu não quero pecar contra Deus. Dá para cantar mais forte a última vez? Porque se você gravar, você pode cantar sempre. Eu canto sempre essa música. Sempre eu canto. Às vezes eu acordo de madrugada e canto essa música. Às vezes eu estou andando e canto essa música. Às vezes eu estou lavando louça lá em casa e eu canto essa música. Parece que ela fica assim. E é tão importante. Sabe por quê? Nós somos tentados a pecar. Nós somos tentados a fazer coisa feia. Nós somos tentados a fazer coisa que desagrada a Deus. Nós somos tentados a desobedecer. E quando eu falo agora desobedecer, a Deus principalmente, a gente desobedece os pais. A gente desobedece os professores, desobedece as autoridades, desobedece o sinal de trânsito, não é? Está lá o vermelho, você tem que parar. Não, você passa. Aí dá um acidente, olha que problema, né? Tem que aprender a obedecer. Se a gente aprender a obedecer, a vida da gente e daqueles que estão à nossa volta vai melhorar e muito, se não ficar ótima, né? Então canta essa música, se você aprender, depois você nunca mais vai esquecer de mim também. Fala, foi o pastor Enio que me ensinou essa música. Tão simples, não é? Eu não quero pecar, eu não quero pecar. Ofender ao meu Deus, eu não quero jamais. Quero andar só na vida que vem de Jesus. Eu não quero pecar contra Deus. Abaixe a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor amado, pela Tua palavra exposta nessa manhã. De muitas formas. Com testemunhos, com planejamento, amostragem de como a Tua igreja está se envolvendo na educação das crianças na igreja. Ó Deus, com as músicas que cantamos, com a presença aqui do Nicolau, descontraída, do jeito que ele é mesmo, ó Deus, mas que alegra o nosso coração, e com a Tua palavra ministrada agora, lembrando lá de um tempo tão distante, de Naamã, situação, problemas, questões, tristezas, mas que no final da história, o Teu nome é glorificado, porque houve obediência, e quando obedecemos, o Senhor faz a Sua vontade nas nossas vidas, e a Sua vontade é sempre o melhor para cada um de nós. Ó Deus, obrigado por esta manhã, por esse tempo que aqui ficamos. Ó Deus, que a Tua palavra possa ficar firmada em nossos corações. E que haja mesmo um desejo nosso, um desejo de cada um de nós, em buscar uma vida cada vez mais pura, mais santa, mais reta, diante da Tua presença. Ó Deus, nós somos tentados tantas vezes num dia, quantas coisas vêm para nós e que nós já sabemos que elas não são boas. O Teu Espírito Santo nos incomoda e às vezes nós cedemos. Ó Deus amado, que a mensagem dessa música tão simples possa ser algo em nossos corações, em nossa vida, e que possamos dizer, eu não quero pecar contra Deus. Ofender ao meu Deus, eu não quero jamais. Eu quero andar só na luz, só na vida que vem de Jesus.
Eu não quero pecar contra Deus. Ó Deus, que haja mesmo esse posicionamento de cada um de nós, em não querer pecar, para que possamos estar buscando agradar sempre a Ti. E isso nós sabemos, é benefício para as nossas próprias vidas. Fica, ó Deus, sempre conosco. É a oração que eu faço no nome santo e precioso do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso eterno, único e suficiente Salvador. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus.